Sejam muito bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de retrospectivas de leituras, as leituras do mês, o que eu li em maio. E a promessa das leituras de maio foi grande, né? Porque esse foi um mês atípico, porque foi minhas férias. Então, é aquele mês que a gente fala, nossa, não vou fazer nada além de ler. Então eu tinha colocado 5 livros, sendo 3 baita calhamaços e uma novela. Mas não é assim que as coisas se desenrolam durante o mês, né? A gente, por estar no ócio, ainda mais eu viajei, então a gente acha que vai ter muito tempo para ler, mas às vezes a gente acaba se distraindo com várias outras coisas. Mas mesmo assim eu consegui ler bastante. Eu li 2 calhamaços de 700 páginas, então, além de outros menores. Então eu acho que foi bem proveitoso. Então, sem delongas, vamos ver tudo que eu li esse mês. E o primeiro foi um livro de um autor super bem falado aqui no canal, um autor em que eu já li trilogias e gosto muito, que é Bernard Cornwell. E o livro que eu li foi Azincourt. Eu falava Azincourt, só que aí a Marta, a escrita aqui, mandou um e-mail falando: Felipe, não é Azincourt, é Azincourt, é francesa a palavra. Porra, fala certo. Não, não falei essa última parte. Mas faz todo sentido. É Azincourt que a gente volta para o contexto de Guerra dos 100 Anos, né? O Bernard Cornwell escreveu a trilogia do Graal, ele escreveu 1356 e todos esses livros são no contexto da Guerra dos 100 Anos, que foi aquela batalha de 120 anos, se não me engano, mais ou menos, entre a França e a Inglaterra, onde que os ingleses, os reis ingleses, achavam que tinham direito sobre o trono da França também. Então eles invadiam a França o tempo inteiro para batalhar. E no final, né, pela história, a gente sabe que existe uma França independente na Inglaterra, então a gente sabe que não deu certo. E aqui Azincourt é uma dessas centenas de batalhas que tiveram entre a Inglaterra e a França. A Busca do Graal, a trilogia, né, do o Arqueiro, o Andarilho, o Herege e depois 1356, é uma parte mais... é meio que começo da Guerra dos 100 Anos. E como ela dura mais de 100 anos, então o Bernard Cornwell trouxe novos personagens para essa batalha de Azincourt, porque a batalha de Azincourt, se eu não me engano, começou em 1415. Foi 1415. E a saga do Thomas de Houghton, que é A Busca do Graal, em 1356, 1350 e poucos. Então, tipo, aqui é bem mais no futuro e nem daria para trazer os mesmos personagens. Então aqui a gente tem um livro do Bernard Cornwell que trouxe as mesmas características que ele adora trazer, então batalhas ferozes, personagens carismáticos, pitadas de humor. E nesse livro tem a melhor dinâmica de personagens que eu vi em todos os livros dele. Tem um personagem chamado John Cornwell, por acaso não é parente do autor, do Bernard Cornwell, inclusive se escreve diferente, mas as palavras foram evoluindo, né? Então eu acho que Cornwell é como o cara se pronunciava e foi se mutando para Cornwell, escrito assim. Mas enfim, tem esse cara, esse capitão, John Cornwell, que ele tem os melhores diálogos do mundo. Por exemplo, eu vou arrancar as tripas pelo seu cu e sei lá o que. Tipo, ele é muito... Ele é aqueles cara meio que capitão de vocabulário super grosso, mas que tem um bom coração, sabe? Então a dinâmica dos personagens é muito legal. Então aqui o Bernard Cornwell também traz nesse livro, lógico, os mesmos elementos que ele traz nos outros, como um protagonista dedicado, um protagonista que tá em prol da ação. Ele traz mulheres, ele mostra como era a vida das mulheres nessas ambientações, como eram sofridas, como as mulheres nunca estavam seguras em contexto assim de guerra, porque qualquer momento pode invadir alguém, um batalhão e estuprar elas e matar elas. Então, tipo, é engraçado a gente ver como que as pessoas estão vulneráveis nessas ambientações de guerras. E é engraçado também, foi a primeira vez que eu vi, que eu percebi que os nobres meio que cagam pros seus batalhões de pessoas que são, sei lá, os trabalhadores no feudos que eventualmente entraram no exército. Por quê? Porque, por exemplo, se eu sou um nobre ali
um nobre inglês e eu invado a França e eu tô lá com um monte de exército, dificilmente, muito difícil, eu vou morrer. Porque, eventualmente, se eles veem que eu sou uma pessoa nobre, eles vão querer me pegar para depois pedir recompensa. E quando eu fico sobre a guarda dos franceses, né, em cativeiro, eles ainda tratam essa pessoa muito bem. Então, tipo, eu podia invadir a França, tentar matar eles, eles iam tentar destruir o meu exército, mas eu não. Então era uma coisa muito egoísta, assim, e foi a primeira vez que eu notei isso, que eu percebi que existe esse tipo de mentalidade para os lords ingleses. Aí, o que acontece? Como é que foi a Batalha de Azincourt, né? Azincourt foi uma batalha que ficou famosa porque os ingleses estavam em muito menos guerreiros, soldados, do que o exército francês. Mas mesmo assim eles foram vitoriosos. E aqui a gente conta a jornada do Nicolas Huck, que é o nosso protagonista, e como que ele entrou no exército e como ele fez parte desse batalhão chegando até essa batalha de Azincourt. Porque, na verdade, Azincourt é uma região ali da França, não sei se é uma cidade exatamente, onde que, quando o exército inglês estava fazendo meio que uma ronda dentro do território francês, eles têm que fazer um desvio, e nesse desvio eles acabam encontrando o exército francês, que estava muito superior, só que eventualmente a Inglaterra ganha. Então essa é a história de Azincourt, e essa é a história que o Bernard Cornwell tenta traçar e consegue, né, contar pra gente nesse livro. Beleza, essa foi a minha primeira leitura de maio. A minha segunda leitura foi uma leitura em e-book, que foi Blade Runner. Blade Runner, escrito por Philip K. Dick, ele não é o nome original, né? O nome original é Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. E eu quis pegar eu sempre quis pegar uma ficção científica mais clássica, assim. E o Blade Runner, do Philip K. Dick, foi o que mais me atraiu perto de outros grandes nomes. Porque, por mais famoso que são os livros do Asimov e do Arthur C. Clarke, toda vez que eu lia o começo, era uma coisa bem discursiva, uma coisa bem sem diálogos, uma coisa bem densa. E lógico que eu ainda quero ler, eu sei que são livros maravilhosos, mas para essas férias eu queria uma coisa mais light, uma coisa mais dinâmica. E aí os livros do Philip K. Dick eu achei que eram mais dinâmicos. E aí eu peguei o Blade Runner, que é uma ficção científica muito legal, que conta o nosso futuro, o futuro da Terra, mas baseado em São Francisco, depois que teve alguma coisa desastrosa, meio que nuclear, assim. Então, a gente está numa realidade, num futuro onde que os animais estão praticamente tudo em extinção, porque a radiação das coisas nucleares que aconteceram paira sobre a cidade. As pessoas de bom senso saíram do planeta Terra e foram para Marte, então tem uma emigração para Marte daqui do povo da Terra, e tem as pessoas que ficam aqui na Terra, que são o pessoal de QI mais baixo, porque fala, você não pode ir para Marte porque eles querem fazer essa segregação, né? Tipo, só os inteligentes, só a casta superior da humanidade pode ir para Marte para se desenvolver lá, o resto tudo fica aqui embaixo na Terra, meio que condenados, assim. Então, a gente acompanha a história do nosso Rick Deckard, que é o nosso protagonista, que ele é um aposentador de androides. Por quê? Porque, na verdade, o que ele faz é matar os androides. Só que os androides, eles não morrem, né? Eles são robôs. Então, ele conta como aposentar. Então, ele está sempre lado a lado com a polícia. Todo androide que sai da linha, ele é o Rick Deckard, que é o nosso protagonista, ele é acionado para eliminá-los. E aí acontece que vem de Marte um grupo de androides de uma tecnologia mais superior possível e tá aqui na nossa Terra fazendo as peripécias deles, né? Então eles falam, não, esses androides não tem ninguém controlando eles, então acredito que a gente precisa aposentá-los. E aí o Rick Deckard vai atrás desses androides e como que vai aposentá-los. E é muito legal a abordagem do tema, porque além de mostrar esse mundo
pós-apocalíptico, talvez, porque, né, teve a bomba nuclear, tá tudo desastroso, tá radiação, animal. Aí a pessoa, por ter um animal, já demonstra qual que é o status dela, né? Então, por exemplo, poxa, eu tenho, sei lá, uma ovelha de verdade. Aí fala, essa pessoa, uma pessoa tem um status alto, ela é rica, sei lá. Aí a pessoa tem uma ovelha mecânica, fala, puxa, que pena que você tem a mecânica, né? Não conseguiu a original e tal. Então a gente acompanha dois lados, a gente acompanha o Rick Deckard, que é o nosso protagonista e tal, só que eventualmente a gente acompanha uns capítulos de um personagem chamado Isidore, que seria um dessas pessoas que tem um QI mais baixo, chamado também de cabeça de galinha, que ele tá meio que na vida dele e ele mostra muito o contexto em que vivem as pessoas ali. Então, criaram uma nova religião chamada mercerismo, onde que as pessoas têm que ter... onde prega que as pessoas devem ter empatia um pelos outros. Pela cabeça do Isidoro, a gente começa a ter conhecimento de todo o contexto, de toda a história que está o nosso mundo hoje em dia. Então tem esses dois lados, do Rick Deckard e do Isidore, e foi uma leitura muito legal. Isso aqui não é uma resenha dele, mas é um livro também que eu li e eu gostei bastante. Aí eu finalmente dei sequência na saga, na série literária da Roda do Tempo. Então eu peguei A Grande Caçada para ler. A Roda do Tempo tem 14 livros no total. Aqui no Brasil tem 6, a Intrínseca prometeu o 7º, e esse aqui é o 2º. Tem 700 páginas, é uma leitura densa, e tipo, os livros da Roda do Tempo são... Cada página dão duas do Azincourt, por exemplo. Então, não só tem bastante página, como são páginas bastante densas. E aí eu comecei na Grande Caçada. Aqui é um segundo livro, não sei se cabe muito entrar em detalhe, mas a gente dá sequência a tudo o que aconteceu no Olho do Mundo, que foi o primeiro livro. A Roda do Tempo é uma realidade onde que sempre que o mundo... sempre que dá alguma coisa muito errada no mundo, que as trevas dominam e tal, a roda gira e começa uma nova era do zero. E toda nova era tem o seu dragão renascido, que é a pessoa que consegue canalizar todo o poder da Roda do Tempo, que ela é dividida em dois, né? A gente tem o Saidin e o Saidar. Saidin e Saidar. Saidin são canalizados pelos homens, Saidar pelas mulheres. Então... o dragão renascido então o dragão renascido consegue canalizar tudo e ser a pessoa mais poderosa do mundo, tal. E aí a gente tem o Lorde do Mal, que vai atrás desse dragão renascido, tentar descobrir quem é esse dragão renascido e conseguir manipular ele, de que ele vá para o lado ali das trevas. Esquema Luke Skywalker. E tem os lados dos bons, que não seria, que a gente não tem certeza absoluta se são bons, porque cada um tem a sua motivação, cada um tem o seu desejo por trás. Então, por exemplo, se alguém acha... Não tem um lado bom e um lado ruim, né? Existe o lado mal, lógico que a gente sabe quem é o Lorde do Mal, mas o lado bom... Tem várias pessoas de lado do bom, e nem todas elas concordam que seria o bom. Então são personagens bastante cinzas e eles também estão atrás desse dragão renascido. E a gente acompanha a história. No Olho do Mundo aconteceu muita coisa, e aqui na Grande Caçada aconteceu muita coisa também. E mostra que... tipo, uma das últimas cenas é uma das cenas que eu queria, sei lá, ter um quadro e colocar e pendurar em casa, porque é demais mesmo. E aí, para finalizar, eu li mais um livro de 700 páginas, também no e-book, só que eu queria mostrar a capa dela. Vou mostrar a capa dela, eu corto, né? É um vídeo isso aqui. Antes da Forca, escrito por Joe Abercrombie. E esse aqui é o segundo livro da trilogia da Primeira Lei. O primeiro é O Poder da Espada, o segundo é Antes da Forca. Inclusive eu já estou lendo o terceiro, que é o Duelo de Reis. Mas esse aqui foi o Antes da Forca, que é o segundo livro. E tem 680 páginas, então também é um calhamação. Se fosse físico, no e-book é levinho, mas é uma demora para terminar. Se eu não me engano, deu 36 horas de leitura. Então,
o segundo livro, O Antes da Forca. Aqui a gente acompanha os mesmos personagens do primeiro livro. Essa série, essa trilogia, ela é muito peculiar no sentido que cada livro é uma parte de uma história grande. Você fala, claro. Mas normalmente quando a gente lê uma trilogia, Mistborn é assim, por exemplo. Cada livro tem um começo, meio e fim, né? Por exemplo, o primeiro livro de Mistborn, eles tinham, o Kelsier queria invadir o palácio lá do Lorde Soberano para roubar o Átilo e tal, papal. E no primeiro livro a gente tem uma conclusão sobre isso. E só que são 3 livros e tem uma história ampla, maior por trás. Aqui no Antes da Forca, a gente tem só uma história grande e ampla por trás. Lógico que os personagens se envolvem em conflitos, tal, se desenvolvem e crescem, cada um deles tem um arco diferente. Mas é muito claro como o primeiro livro faz parte do segundo livro, que faz parte do terceiro livro, sabe? Então, o Anjos da Forca dá sequência em tudo que foi acontecendo ali no Poder da Espada. A gente acompanha o Glokta, que é o Inquisidor, que, puta, ele faz ameaça para todo mundo que precisa. Ele tortura quem precisa para descobrir as verdades, ou não tão verdades, né? Porque não é sempre que a gente... Quando a gente tortura alguém, a pessoa faz normalmente o que você quer que ela faça. Então, tem esse lado também. Então, é cheio de tramas e ameaças e conflitos do Glokta. A gente também tem o Logan Nove Dedos, que é o Bárbaro do Norte, que foi líder de uma gangue de homens super famosos, nomeados, e ele agora está meio sozinho e precisa lidar ali com as situações dele. Ele tem ele tem uma situação em que ele meio que entra em um transe que ele fica completamente alheio de tudo e fica super... não sente machucado e fica super furioso e não consegue mais distinguir entre amigos e inimigos. Então, tipo, todo mundo tá em perigo quando ele entra nesse transe. E a gente também tem o Jezal, que é esse meio que Mauricinho, que é o terceiro filho de uma família rica, e para ele não ficar lá sem fazer nada junto com os irmãos, o pai mandou pro exército, só que por ele ser uma família rica, ele consegue um cargo bom já. E aí ele entra nesse negócio de tipo... de autoaprovação também. Então o quarto livro que eu li foi O Antes da Forca, escrito por Joe Abercrombie. Eu ainda tinha colocado na minha TBR o Rei dos Espinhos, que é o segundo livro da trilogia dos Espinhos. O primeiro é o Prince of Thorns, o segundo é King of Thorns, que é o Rei dos Espinhos. Eu não sei porque eu estou traduzindo. O título em português é King of Thorns, que eu iria ler também, só que aí eu acabei não lendo, porque né, seria mais um livro de 600 páginas, e eu falei, puta, não vai dar. Mas essas foram as minhas leituras de maio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem quais foram as suas leituras de maio. Espero ver você num próximo. Tchau.